Mas queridos, que Deus les bendiga em Cristo Jesus. Eu sou o missionário Samuel Silva. Va aqui um saludo desde Bolívia. Eu quero começar esse vídeo contando para vocês a história da doutora Ellen Rosver, a missioneira médica. A doutora Ellen nasceu em 1925 e ela tinha um doutorado de medicina por la Universidade de Cambridge, em Reino Unido. No ano de 1950, com 28 anos de idade, solteira, ela viajou ao Congo, África, para servir ali. Ela tinha um chamado missioneiro para o Congo. Tinha só 28 anos. A doutora Ellen começou a predicar a palavra de maneira contínua naquele país e ela se deu conta que naquele lugar não havia hospitais, ou seja, o sistema de saúde era bem precário, devido à pobreza, devido à situação política. E então a doutora Ellen capacitou 100 enfermeiras missioneiras e esparciou por todo o país do Congo para servir como missioneiras enfermeiras. E logo depois, ela, como não havia hospitais, não? Ela enviou uma carta, um chamado à sua igreja em Inglaterra, que a igreja então le enviou uma grande ofrenda, e Ellen construiu um hospital com 100 camilhas. Foi um hospital completo, bem bonito, e havia mais. Ellen ajudou a inaugurar 48 centros de saúde em zonas rurais. A missioneira doutora Ellen Rosver ha hecho um excelente trabalho allá. Treinou paramédicos, enfermeiras, organizou o hospital, pero naqueles anos o país do Congo era muito peligroso. Havia sequestros, havia mortes, e uma ocasião a missioneira, a doutora Ellen, foi sequestrada por rebeldes guerrilheiros. E o que impressiona é que ela esteve em cautiveiro por um largo tempo. E em seu diário, a doutora Ellen escreveu o seguinte: mientras estava em cautiveiro, a doutora Ellen escreveu: eles me jalavam por los pies, golpearam minha cabeça, rompieron mis dientes, me humilhavam, me agrediam cada dia. Em uma noite, o horror chegou a seu limite e me abusaram violentamente. Senti que Deus me havia abandonado. Logo depois, senti uma impressionante presença de Deus que me dizia: Ellen, estes não são sus sofrimentos, são os meus. E o Senhor me encontrou com braços abertos em seu infinito amor. Su consuelo foi total e eu entendi que seu amor era suficiente. Ellen, então, a doutora Ellen, foi liberta de seu cativeiro, volviu à Inglaterra e esteve um ano internada. Depois de sanar, de estar bem, Ellen foi liberta do cativeiro, volviu à Inglaterra e esteve um ano internado. Pero depois de sua recuperação, ela volviu à oficina da missão e disse que queria volver ao Congo. Os diretores da missão disseram: não, Ellen, não te vamos enviar porque agora o Congo está aún mais peligroso, mais do que antes quando você saiu. E a doutora Ellen disse: se vocês não me vão enviar, eu vou a buscar recursos próprios e tenho que volver allá porque a missão de predicar a palavra todavia não é terminada. E aí então a missão reenvia a doutora Ellen para o Congo, e a doutora, al chegar allá, encontra o hospital todo destruído por los guerrilheiros. De novo envia uma carta a sua igreja em Inglaterra. O pastor, com um coração missioneiro, levanta uma grande ofrenda e envia para a doutora Ellen. Ellen construi agora um hospital aún maior, aún mais elaborado, mais grande, com 250 camilhas. O primeiro hospital tinha só 100 camilhas. Agora tem 250 camilhas. Também construi de novo uma escola de enfermeria, uma escola de paramédicos, e ao final de sua missão, a doutora Ellen construi um leprosário. Ela serviu como médico missioneiro em Congo por mais de 30 anos. A doutora Ellen faleceu em 7 de dezembro de 2016 com 91 anos de idade em Irlanda.
Que história impressionante. Como Deus ha usado a doutora Ellen para sua glória por meio de la missão médica. E ao escutar essas histórias, ao ver todo isso, ao entender e orar, estar lendo a palavra e buscando as histórias destes médicos missioneiros ao redor de todo o mundo, nós hemos entendido que o desafio missioneiro todavia não terminou para nós. Já estamos cumprindo 11 anos em Bolívia como família missioneira. E nesse tempo, Deus nos deu a oportunidade de servir em evangelismo, discipulado, capacitação teológica, preparo e capacitação de maestros de niños, trabalho de escola bíblica dominical, seminários de teologia, campanhas, predicando, evangelizando, ensinando. E nos sentimos desafiados por Deus passado 11 anos. Deus também abriu a porta para que eu pudesse estudar medicina, para que eu pudesse me capacitar. E nessa vocação missioneira, Deus nos deu ferramentas. E uma delas é a medicina. Por la graça de Deus, me estou graduando como médico agora para servir como médico missioneiro. E nesse desafio, nós sentimos como se estivéssemos começando de novo em la oportunidade que Deus nos está dando em missões para as nações. Escute isso. Deus se está movendo em las nações, vitorioso por meio de seu Hijo Jesucristo, cavalgando vitorioso para conquistar pueblos e nações para sua glória por meio do Evangelho. El Cordeiro de Deus, el Senhor Jesucristo, Ele é digno de receber a recompensa de seu sacrifício em la cruz. Isaías, capítulo 53, nos diz que el Cordeiro de Deus, el Hijo de Deus, em sua muerte em la cruz, iba a ver seu trabalho e iba a quedar satisfecho. Isaías 53, versículo 11, diz: quando vea todo lo que se logrou mediante sua angústia, quedará satisfecho. El Cordeiro de Deus, el Hijo de Deus, al ver el sacrifício, el resultado del sacrifício na cruz, quedará satisfecho. El Hijo de Deus, el Cordeiro de Deus, merece a recompensa de seu sacrifício na cruz, conquistando pueblos, línguas e nações para sua glória. E nós entendemos que missão médica é uma estratégia poderosa para chegar em lugares difíceis com a palavra do Senhor e com a ajuda também humanitária de saúde física e saúde espiritual. Como família missioneira, agora estamos listos para dizer sim, Senhor, sim a seu chamado. E neste grande desafio, há uma aliança. Existe uma aliança maravilhosa e santa, uma aliança santa com propósitos santos. Deus abrindo portas nas nações, Deus abrindo portas e nos chamando a entrar. E nós como família missioneiras, dizendo sim a esse chamado irresistível, a esse chamado amoroso do Padre, indo a lugares difíceis e fazendo coisas difíceis. Pero você que está vendo esse vídeo também tem rol importante nesse processo. Ojo, nessa santa aliança. Quando você se entrega, quando você ora, você ayuna e você ofrenda com amor para as missões, você está sendo parte de lo que Deus está haciendo e nesse propósito missioneiro. E juntos, eu como missioneiro, aqui no campo, servindo por meio da missão médica, por meio dos programas de evangelismo que temos, e ustedes orando, ayunando e ofrendando com amor, juntos desbloqueamos algo poderoso e sobrenatural, o reino de Deus e seus propósitos. Então, hoje como família, nós entendemos que somos braço extendido da misericórdia de Deus hacia as pessoas, hacia uma sociedade que gime, enferma, que está enfermiça, que está sofrendo rumbo ao inferno, extendendo braço na predicação da palavra, pero também extendendo braço de amor e misericórdia a los que estão sofrendo. Então, agora nos sentimos capacitados e equipados para com os talentos
que Deus nos deu, nos sentimos capacitados, desafiados e comprometidos a servir ao Senhor de todo o nosso coração. E agora, então, podemos servi-lo com nossas habilidades, com as ferramentas que Ele nos ha dado, com nossa disponibilidade de dizer, sim, Senhor, aqui estou, usa-me, Senhor, não somente para o bem-estar, mi bem-estar, ou de minha família, ou do próximo, sino que para a glória de Deus. Como disse a Confissão de Fé de Westminster, qual é o propósito principal do homem? E a Confissão de Fé disse que esse homem foi criado para a glória de Deus e vai viver para a glória de Deus. Todo o que hago como médico missioneiro é para a glória de Deus. Agora a vocação que tenho e o trabalho é parte desse chamado da família para participarmos da história da redenção de Deus, que começou allá em Gênesis 3:15, quando o homem peca e Deus faz uma promessa da venida do Salvador. E essa história não termina aí, sino que vai hasta Apocalipse 21, quando nós entraremos na Nova Jerusalém e gozaremos por sempre com o Senhor. Deus nos está invitando, a mim e a você, a sermos parte desse processo redentor que Deus está obrando na terra, por meio do Evangelho do Senhor Jesucristo e para sua glória. Então, agora, em um sentido mais amplo, entendendo esse processo de missões, por que estamos aqui, por que Deus nos dá ferramentas no serviço cristiano, em nome de Cristo e para sua glória. Missão médica não tem que ver com meu sucesso, meu êxito profissional, que vão dizer, uau, mira, has logrado. Não se trata de mim. Não tem que ver com meu êxito, ou seja, meu sucesso, ou uau, te felicito. Não se trata de minha persona, sino tem que ver com a causa do Senhor Jesucristo. Em minhas consultas, em las internações, para cada procedimento, para cada coisa que estou fazendo, é para a glória de Deus. E esse assunto entendeu muito bem os irmãos puritanos que vivió em los siglos XVI e XVII. Nossos irmãos puritanos, eles lidiavam, eles entendiam com esse tema sobre a vocação. E eles perguntavam sobre o tema da vocação, que não tinha que ver com só o meu bem-estar e de minha família, sino que também eles perguntavam com os dones que Deus les havia dado, com os dones, as ferramentas, as capacitações que eles tinham, como deviam ser usados para a glória de Deus. Eu estou impactado com a história dos puritanos, porque eles sim viviam cada carreira em la carpinteria, em la marceneria, em las oficinas, em qualquer trabalho, eles viviam para a glória de Deus. Então, agora de maneira específica, de maneira muito específica, já caminhando para uma finalização desse vídeo, uma segunda parte, eu quero falar sobre um hospital missioneiro. Quizás você pergunta, pero que é um hospital missioneiro? Sepa que no mundo há mais de 1000 organizações, missões, clínicas, hospitais, escolas cristianas, hospitais, escolas, clínicas, organizações cristianas que se dedicam de maneira exclusiva à missão médica, com enfermeiros, com médicos, fisioterapeutas, radiólogos, pessoas ai Deus me travou. Pessoas que trabalham com imagens, exato, ecografia, tomografia, todas as carreiras na área de saúde. São mais de 1000 organizações que desenvolvem programas missioneiros. E há uma aqui cerquita de nós. Eu estou em Bolívia agora. E aqui cerca, mira, aqui está Bolívia, aqui está Peru. Em Peru há um hospital missioneiro, que aqui você pode ver, aqui está, deixa-me ralar para cá, aqui está seu logo, Dios Pisuyana se chama, que em idioma quechua significa nós confiamos em Deus. É um hospital missioneiro que está em Curahuasi, que está a 2 horas de Cusco, Peru.
hasta Cusco, de 2 horas más allá de Cusco está Curahuasi, y hay un hospital misionero que atiende a la población quechua de todo el país. Viene, esse hospital de maneira específica foi inaugurado em 2006 por uma pareja muito especial de missioneros que chegaram a Peru e se chama Dr. John Klaus e Dra. Martina Klaus. Aqui está a foto da pareja, aqui a Dra. Martina e o Dr. John Klaus e o Hospital Dios Pisuyana aqui. Eu vou publicar fotos e vídeos para que você possa conhecer mais. Esse hospital foi fundado como uma obra missioneira de milagros. Deus está obrou e sigue obrando grandes milagros nesse hospital missioneiro. Allá em Peru, Dios Pisuyana se chama. A pareja de médicos da família Klaus chegaram ao Peru. Aí vinieron a conhecer Machu Picchu, vinieron a conhecer a realidade de Peru e Deus les impactou com a realidade do pueblo quechua. Eu aqui em Bolívia igual, eu trabalho com a etnia quechua e ali em Peru Deus tocou a los missioneiros John Klaus e Dra. Martina Klaus para levantar uma obra médica missioneira allá nesse lugar para atender a la população quechua, que são pessoas que vivem em extrema pobreza, há muita borrachera, há muitas necessidades nesse lugar e Deus les tocou e incluso eles têm livros, foram escritos livros. Este está no idioma português. Eu leí esse livro em um dia, agarrei de manhã hasta a noite, eu leí todo esse livro, me deixou assim admirado, me deixou extasiado, alegre, sentindo a presença de Deus, de ver como Deus obrou, desde os equipos de tomógrafo, de ecografia, os equipos, desde as lâmpadas, hasta as camilhas, a construção, os fierros, os cementos, todo é obra de Deus, é obra de las manos de Deus. E é impressionante porque esse hospital hoje conta com laboratórios clínicos, conta com 4 quirófanos altamente capacitados, preparados, sala de urgências e emergências, banco de sangue, consultórios, internação para 60 pacientes, farmácia, serviço de radiologia, ecografia, tomografia computarizada, almacenes, cocina, lavanderia, dormitórios, anfiteatro, um grande anfiteatro, uma igreja linda e maravilhosa dentro do hospital, um centro de oftalmologia, de próteses ortopédicas, uma escola, também conta com rádio, com televisão e clube de niños. E interessante que o custo da consulta é de $1. O custo da consulta é de $1. Ou seja, os pacientes chegam aí, vão à sala de espera e aí um televisor com películas de Jesus, películas evangelísticas. Aí na manhã há um culto de evangelismo, de uma palavra de Deus para os pacientes que estão esperando. E é interessante, o que chama a atenção é que eles contam com profissionais sim peruanos, também bolivianos, pero o que chama a atenção é que os médicos que estão ali, os profissionais de saúde, em sua grande parte, em sua grande maioria, aqui está dizendo que hoje, ao início de 2021, havia cerca de 45 missioneiros trabalhando em Curahuasi, com 170 peruanos. Ou seja, estes missioneiros não recebem um sueldo gordo, rico do hospital. Não, estes missioneiros recebem ofrendas de amor, recebem apoio, ajuda de famílias, de igrejas enviadoras, de comunidades que estão apoiando esses missioneiros. Te explico bem. Para ser parte do equipo médico missioneiro desse hospital, nadie pode chegar ali pensando, vou ser médico aí, me vou volver rico. Não, porque tienes que entrar em requisitos que tiene que por detrás ter uma igreja que vai manter esse missioneiro e ele vai entrar como missioneiro nesse hospital e vai servir como médico. Que espetacular, que obra linda! Que obra de Deus. Então, hoje o hospital é mantenido por ofrendas de amor, por aportes de missões. E os médicos missioneiros que estão trabalhando ali recebem esse apoio, recebem essas ofrendas.
para que pueda se mantener y servir a tiempo completo en el hospital como misionero médico. Que espetacular isso! Então aqui vai explicando que ele tem equipos, tem materiais, todo o que estão fazendo, já atenderam quase meio milhão de pessoas, de pacientes, e Deus é tão bueno que Deus Pisuiana significa nós confiamos em Deus. Esse hospital é fruto, obra missioneira. E como já expliquei, fundado por la pareja, a família Klaus, Deus está mantendo esse hospital por meio de sua graça, poder e por meio de ofrendas, de amor, de famílias que estão involucradas nesse processo. Então, se você que está vendo esse vídeo agora, eu quero desafiar-te a ir um pouco mais allá. Você que estuvo comigo agora, nesses 20 minutos, conheceu um pouco de nossa missão, de lo que Deus está fazendo. Nós somos uma família missioneira, servindo em Bolívia para a glória de Deus. E pronto, Deus mediante, estaremos indo a lugares onde Deus nos estará levando. Estamos em contato com o Hospital Deus Pisuiana, estamos contactando com organizações médicas de vários lugares para que Deus nos pueda guiar aonde Ele quer que estemos. Deus é bueno. Eu quero desafiar-te a orar por nós. Ore por la família missioneira. Siga nós no Instagram. Eu vou compartilhar o link do Instagram. Também temos uma página de Facebook, um canal de YouTube com prédicas, com ensinanças bíblicas, com vários vídeos da obra missioneira médica em Bolívia. Ore por la família missioneira. Eu sou casado, tenho minha esposa, tenho meus filhos têm meu hijo maior tem sua esposa, Daniel, o outro, tem sua novia, já tenho nietas. Deus ha sido bueno. Hemos chegado em Bolívia em 4 pessoas, eu, minha esposa e 2 filhos. E hoje, passado 11 anos, já somos 9 pessoas em Bolívia. Já somos 9. Deus ha prosperado, Deus ha guardado a família missioneira. Ore por nós. Você quer conhecer mais, quer se involucrar mais, entre em contato. Vou compartilhar meu contato de WhatsApp para que você nos envie mensagem. Queres ofrendar na obra missioneira em Bolívia? Te vou explicar como lo puedes fazer. Queres enviar sua ofrenda? Queres conhecer mais a obra? Queres se involucrar? Te desafio a ser parte de lo que Deus está haciendo nesse tempo. Bem-vindo à obra missioneira. E uma última coisa, eu termino com isso. Esse ano de 2022 e 2023 é um ano de muitos desafios para nós, porque estou na conclusão, no processo de las prácticas hospitalares. Las prácticas de ir ao hospital, fazer mis prácticas como interno, como médico interno de medicina, estar ali praticando, como interno de medicina praticando, para concluir todo o processo, dar o exame de grado, receber o título e ir e estar aonde Deus quer nos enviar. Aonde Deus quer nos enviar como família médica missioneira. Ore por nós. Ore por nós. Temos grandes desafios financeiros para esses próximos 2 anos. Grandes desafios espirituais, de cobertura de oração, pero desafios financeiros também nesses próximos 2 anos. Você quer ser parte desse processo? Siga, acompanhe o nosso processo, a nossa missão, Venga conhecer um pouco mais e Deus te vai guiar e te vai mostrar como você pode se involucrar. E todo isso é para a glória de Deus. É para a glória de Deus e nas nações. Vamos orar? Vamos entregar esse tempo ao Senhor. Graças por acompanhar esse vídeo hasta aqui. Que Deus lhe bendiga. Oremos. Senhor Deus, te dou graças. Eu alabo tu nome. Eu reconozco tu majestade, tu soberania. Tu eres o Rei de las naciones. Tu eres el Señor de las naciones. Tu gobiernas sobre las naciones. Tu eres el Rey de reyes y Señor de señores. Te doy gracias por permitir que eu seja parte desse processo missioneiro aqui em Bolívia en estos anos. Gracias por las puertas que se abrieron. Gracias por las puertas que todavía se van a abrir, Señor. Se abrirán. Tú tienes el control de todo, el tiempo, la economía, los recursos, la salud, la protección, los papeles, los documentos, todo está en tus manos. Yo me consagro, yo me rindo a ti una vez más
con mi familia, Señor, y decimos, sí, Señor, aquí estamos para cumplir lo que tú quieres que hagamos, para tu gloria, para tu honor y para tu honra y para tu recompensa, oh Cordero de Dios. Reciba la recompensa de tu sacrificio, oh Cordero de Dios. Tú eres digno de honras, glorias y adoración por todo siempre. Señor, rogamos también tu bendición sobre el Hospital Dióspide Sullana, la familia Klaus, el doctor John Klaus, la doctora Martina, todo el equipo de trabajo, sean misioneros, sean extranjeros, o sean peruanos, o de donde sea. Rogamos tu bendición sobre el equipo, la familia Dióspide Sullana, que esse hospital missioneiro seja bendecido, não só ele, sino em cada país onde há uma clínica, um hospital missioneiro, um médico, um enfermeiro, uma enfermeira, um profissional de saúde involucrado em missão médica, seja tu bendição sobre cada um deles, em nome de Jesus. Graças, Senhor, por ser parte com minha família nesse lugar. Guarda-nos por la sangre de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Hay un versículo aquí en Apocalipsis de glorias, de honras y adoración, y yo termino con él diciendo así, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice así, del Cordero de Dios, Jesucristo. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y las ha transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y ellos cantaban un potente coro: digno es el Cordero que foi sacrificado de receber el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria, aleluya, y poder le pertenece a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y por siempre. Amém. Reciba, Senhor Jesus, a recompensa de tu sacrifício com gente de toda língua, pueblo, tribos e nações. Que Deus les bendiga em Cristo Jesus. Missionário Samuel Silva, de Missão Médica. Que Deus les bendiga. Hasta luego.